Agora, meio-dia e 15, nós vamos iniciar nossa conversa com a doutora Ianile, especialista em medicina da família e comunidade, e com o psicólogo David Soares. Vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. É um prazer recebê-la novamente aqui, doutora. Muito obrigada, prazer estar aqui de novo com vocês. Certo. E hoje a gente escolheu falar, né? Estamos aqui para falar sobre um tema crucial que muitas vezes é negligenciado, e é a saúde mental. A saúde mental, que é um tema que afeta a todos nós, direta ou indiretamente, né? E é por isso que merece atenção. E especificamente, a gente trouxe 3 elementos para falar, que é o que a gente chama do tripé do tratamento na saúde mental. Porque assim, a gente consegue identificar, diagnosticar, mas onde a gente mais se perde é na questão do tratamento das pessoas que sofrem de algum problema, de algum transtorno mental. E esse tripé é baseado em quê? Em remédios, que são os psicofármacos, a psicoterapia, que é a conversa com o psicólogo, terapeuta, e a mudança de estilo de vida, que é ter bons hábitos. No meu caso, eu vou falar agora sobre os psicofármacos. E os psicofármacos, como o nome diz, são os remédios que agem no sistema nervoso central. E são os remédios exatamente destinados para tratar esses transtornos mentais. Como mesmo um antihipertensivo é para tratar a hipertensão, um antidiabético é para tratar a diabetes, um antiasmático para tratar a asma, os psicofármacos tratam que as doenças mentais. Então, existe um tabu na população de que psicofármaco é remédio para doido, a pessoa vai ficar viciada, e tem vezes que temos então as pessoas precisando realmente de tomar a medicação porque vai fazer muito bem para elas, só que por esses tabus e esse preconceito da população, as pessoas param de tomar o remédio ou não fazem uso, e aí então faz com que quebre um dos pilares do tratamento, que é o uso dos psicofármacos. Assim, os remédios, eles têm efeitos colaterais, como todos os remédios têm efeitos colaterais, porém, são medicamentos seguros e já foi comprovado. Tem vezes que tem mais benefício do que o próprio risco e do que os próprios efeitos. Então, os efeitos tem vezes que são tolerados pelos pacientes, e a diferença de tudo que ele vai ganhar se ele fizer um bom uso desses remédios. Outra coisa que você pergunta, eu vou ficar viciado tomando esse remédio? Porque fulana, vizinha, falou que pronto, já tu tá viciado nesse remédio. A questão não é viciado. A questão é que a pessoa pode ter a cura e em um momento determinado a pessoa pode parar de tomar o remédio. Porém, se a pessoa precisa esse remédio para se manter bem, para poder ter um bom estado de humor, para ajudar com os pensamentos recorrentes que vêm toda hora, então a pessoa sim precisa tomar um remédio. Não é como uma pessoa viciada, é que a pessoa precisa, como mesmo quem toma remédio para pressão alta vai tomar um remédio porque senão a pressão aumenta. Se a pessoa que sofre de ansiedade para de tomar um remédio e volta aos sintomas, então significa que esse organismo, sua genética, precisa dessa medicação e não é viciado, é que está precisando disso. Então, a gente falou aqui das medicações, mas existe outra parte, que é a questão da psicoterapia, porque só remédio não funciona. A gente não tem como tomar um remédio e desligar pronto e no outro dia os pensamentos acabaram, né? Já os problemas foram resolvidos. Não, o remédio tem sua parte, mas a gente precisa fazer psicoterapia para poder mudar a forma como a gente está interpretando as coisas que acontecem no nosso dia a dia, para poder lidar com isso. E nessa parte já nosso psicólogo, ele vai falar um pouco mais sobre em que consiste a psicoterapia e como que ela pode ajudar no tratamento das doenças mentais.
Bem, doutora, antes da gente passar para o psicólogo, a doutora falou a respeito dessa intervenção a partir dos remédios, né, nessa questão da saúde, do cuidado com a saúde mental. Hoje em dia a gente observa que é muito frequente e precoce, né, as pessoas que têm a necessidade, né, dos cuidados mentais desde crianças. Hoje em dia a gente vê, é muito comum ver crianças necessitando dessa ajuda. Com relação ao uso desses medicamentos, tem uma faixa etária em que a partir de tal idade pode fazer o uso da medicação, ou é como a senhora falou, depende de estar necessitando? Exatamente, depende de estar necessitando e tudo a parte de um diagnóstico. O paciente é diagnosticado, mesmo seja criança, seja adulto, seja um idoso, a gente diagnostica. E se é realmente um transtorno de ansiedade que depende, precisa tomar remédio, então sim. Geralmente nas crianças tem a questão genética, tem a questão ambiental e familiares. Eu sempre costumo dizer que onde tem uma criança ansiosa, nervosa, desesperada, tem uns pais também ansiosos, nervosos, desesperados, que não estão sabendo lidar com a própria ansiedade deles e estão levando então para a criança. Aí a parte mais fácil é levar para um psicólogo ou psiquiatra e vamos dar remédio como se isso fosse toda a solução. Não, então o tratamento é de várias pessoas, multidisciplinar, e a família joga um papel importante nisso, principalmente nas crianças, que vemos a questão do bullying, a questão do uso excessivo de internet, a comparação com os outros, as diferenças nas classes sociais, e isso faz com que gere ansiedade. Mas o remédio não vai resolver isso. O remédio pode amenizar alguns sintomas, porém não é 100%. Então, sim, temos remédios na faixa etária nas crianças, por exemplo, a fluoxetina, que é muito recomendada e com muito bons benefícios e bem segura para as crianças. Mas a gente evita chegar lá. A gente trata de identificar esses transtornos ansiosos desde o começo para não passar para a fase do remédio. Ah, por quê? Porque o remédio vai ser ruim? Não, mas a gente tem que evitar chegar a todas as etapas. Então, o remédio sim faz efeito, mas a gente precisa prevenir, e é o que estamos querendo fazer hoje com essa conversa aqui na rádio. A partir do momento em que é diagnosticada a necessidade realmente do cuidado, tá? Foi diagnosticado que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, ele realmente está precisando do acompanhamento relacionado, né, a algum transtorno mental, ansiedade, enfim. Se há a necessidade do tratamento com os fármacos, existe também uma possibilidade para um uso talvez concomitante ou até uma outra alternativa de tratamento com produtos talvez naturais, não apenas com os fármacos? Exato, sim, existe, e por isso que a gente fala também da modificação do estilo de vida. E na modificação do estilo de vida a gente faz uso concomitante com outras alternativas, como é o mindfulness, a meditação, uso de chá relaxantes, né? A pessoa praticar atividade física, a mudança em alguns alimentos também, que são mais geradores de serotoninas e que seriam, então, concomitantes com o uso de medicamentos. Então, por isso é um tripé: mudança de estilo de vida, psicofármacos e psicoterapia. E dentro vai tudo isso. Perfeito. Vamos então agora falar com o psicólogo nessa nossa conversa, nessa nossa utilidade pública, na verdade. Falar sobre saúde mental é algo bastante importante. Vez ou outra nós estamos trazendo aqui convidados realmente para falar sobre isso, porque é uma necessidade, algo que eu acho que agora, principalmente, nós vemos as pessoas já assim perdendo um pouco mais aquele receio de falar sobre a saúde mental. A gente vê realmente que é algo tão forte, tão presente na vida da gente, mas vamos conversar com o psicólogo David para saber dele, enquanto profissional nessa área, ainda existe, digamos assim, esse receio das pessoas, esse tabu de que não vou procurar um psicólogo, como a doutora falou, porque isso é coisa para doido, eu não sou doido. Aí a pessoa vai tentando driblar de uma forma ou de outra e daqui a pouco se vê numa situação em que realmente já está bem mais complicado tratar. Ainda tem isso, doutor? Boa tarde a todos, boa tarde Milane, boa tarde Josi. Quando você fala realmente sobre o cuidado, né, ainda existe esse tabu, né, por conta de que é
a gente não tem coragem de falar o que nós sentimos, né? É mais fácil a gente debater, contornar, né, os fatos e dizer que ali tá tudo bem, né? Tentar amenizar e seguir em frente, né? Mas ainda existe, mas por conta da pandemia, né, foi quebrando mais ainda essa resistência, trazendo um pouquinho na visibilidade do cuidado da saúde, né? Então a procura de mais psicólogos foi mais autêntico nessa viés da pandemia, né? A gente ainda percebe ainda que tem muitos ainda receios, mas é normal, né? Contar para alguém o que você sente, para um desconhecido, mesmo que seja profissional, né? Ainda tem esse tabu, por conta, precisa ter coragem, né? Precisa falar o que eu estou sentindo. E é mais fácil eu ficar comigo, guardar um pouquinho e sair contornando, dizer, não tá tudo bem, para mim tá tudo bem. Mas para mostrar para a população, para outras pessoas, eu preciso ficar feliz. Então começa a botar máscaras em cima disso e ir atrás de não dizer o que nós estamos sentindo, mas ainda existe esse tabu e a gente está quebrando, né? E mostrando que a importância de cuidado, a importância de procurar ajuda é necessário, mesmo que sejam mínimos, né? Quando a gente não procura, o nosso corpo reage e essas dores psicossomáticas aparecem. Então a gente precisa olhar por todo, né? O nosso ser humano, nosso humano, ela é imenso, né? Então a gente precisa olhar não somente por parte, mas sim como um todo e assim buscar entender o caminho que a gente precisa seguir. É até meme, a gente vê bastante nas redes sociais, tipo, uma pessoa mandou uma pergunta, oi, tudo bem? Aí a outra, por trás, problema de saúde, problema no casamento, problema com os filhos, problema financeiro, N problemas, tô bem. Parece como você falou, é para mascarar, né? Fica ali aquela coisa, o tô bem virou automático, independentemente de como a gente tá por dentro, o tô bem a gente usa, tá tudo bem, eu tô bem, mas realmente não tá tão bem assim, né, para as pessoas. E essa questão da saúde mental, por exemplo, nós estamos vivenciando o Setembro Amarelo e ainda, infelizmente, é algo recorrente que a gente vem observando, não só aqui na nossa comunidade, mas é algo assim no mundo. A questão do suicídio, ela está muito atrelada, assim, é algo que vem arraigado ainda a essas questões emocionais que as pessoas, infelizmente, não buscam uma ajuda, um tratamento e acaba culminando dessa forma tão trágica em muitos casos. Como nós percebemos, né, esses casos é bem delicado, né? A forma que a gente fala, a forma que nós observamos o outro, a forma como a gente apontamos, né, o problema do outro, esquecemos do olhar como cuidado humanizado. E isso afeta muito as pessoas que já vêm com uma descarga assim, negativa já há muito tempo. Então, a forma como você já olha, e não de forma que eu preciso de ajuda. E a forma de você não falar também é uma forma de amenizar, mas como a gente escuta, observa, sem julgamento, a gente consegue entender o outro. Mas a forma como nós humanos ainda é cheio de características de apontar e não apontar algo positivo, né, de buscar ajuda, acontece muito nesses casos de, peraí, ainda ninguém está me olhando, ninguém está me vendo, eu estou sozinho neste mundo. Então a forma de dizer não, mesmo estar presente nessa cultura, mesmo estar presente na sociedade, mas eu me sinto só, porque eu só vejo apontar para mim, mas apontar o quê? Se eu mesmo não falei nada, mas sim, por que você está apontando? Não chegou perto de mim e diz, não, o que você está precisando? Eu tô aqui para ouvir, né? E não vem isso, a gente não escuta isso, a gente já escuta você fez algo de errado. Já vai contando isso para nossa juventude, é um peso grande, né? Que a gente consegue entender na pesquisa que a maior quantidade de pessoas ao suicídio é adolescente, né? Por conta que eles estão nessa fase de autoconhecimento, autoajuda e não ter essa ajuda e entender por que minha mãe, minha família, os meus amigos não me entendem, mesmo estar presente. Então, para mim, eu tô só. Se eu tô só, então é melhor eu procurar esse caminho e que leva ao auto-suicídio. Isso a gente precisa olhar, né? Entender. Não é porque que eles estão se matando, não. É porque eles não têm ninguém ali presente, próximo dele, ele se sente só. Então, a forma dele de dizer, não, se eu tô só, vou por esse viés. E que leva ao suicídio. A gente precisa mais olhar com um olhar humanizado que às vezes falta
da gente como humano, como pessoa, como profissional. Às vezes as pessoas procuram, mas às vezes é algo que eles não percebem que ali é o cuidado. Então eles não, para que eu vou procurar ajuda se mesmo tá ali eles não me escutam, não me entendem? David, e também, depois eu quero que você fale também um pouco sobre os alertas, né? Como a gente consegue perceber também, porque eu acho que a família também não consegue, às vezes, perceber que a pessoa está realmente doente, o que é que já é uma doença ou que não é uma doença ainda, que as pessoas falam, não, acho que ele sempre foi assim, sempre foi mais retraído, não mudou nada. Eu quero que você fale também sobre esses sinais de alerta e como a família, as pessoas conseguem perceber, notar isso. Porque o que a gente vê também de muitos relatos de família é que não percebia. Não sabia que que ele sofria com isso, que ele tinha coragem de cometer o suicídio, ele tinha uma vida boa, ele era bem, aparentemente estava tudo bem. Você tem algum sinal, ou sinais pequenos que a família possa perceber? O primeiro sinal é o isolamento, né? Mesmo ele tendo essa bagagem, né? Eu faço isso, né? Mas tem um contínuo, não é só uma vez, várias vezes. Então ele se isolar, né, já tem que precisar ficar com as anteninhas já bem antenas e bem ligadas por conta desses atos, né? Se meu filho já fazia isso e continua fazendo, deixa de fazer algo que você gosta, então vamos procurar ajuda, vamos observar para depois a gente procurar ajuda e entender. Não, meu filho antes ele saía, né? Por que agora ele está se isolando? Por que agora ele está só mexendo no computador dentro do quarto, tranca a porta? Não tem mais esse convívio social, né? O falar de dizer, não, eu estou cansado, não me empresta mais eu sair, não tem lugares que me alegra. Então é melhor ficar dentro de casa. Para que eu vou sair? Então vou ficar dentro de casa. É um dos sinais que a gente precisa. Se dentro de casa está acontecendo isso, a gente precisa observar. Então, se está assim, se não é uma vez, não, é normal ficar assim dentro do quarto, porque já é adolescente. Mas se tiver algo contínuo, sempre está acontecendo isso, ele leva a comida para dentro do quarto, ele leva, eles vive mais dentro do quarto, não está mais aquele convívio social. Antes ele vivia, porque até agora ele está assim. Então, se meu filho está assim, então é algo que a gente precisa estar olhando e cuidando, buscando ajuda. Então, em crianças menores, assim, sobre ansiedade, como identificar que que a ansiedade dela não é normal, em crianças pequenas mesmo, de 4, 5 anos, se tem uma forma assim de identificar isso? A criança é algo bem delicado, porque a gente sabe que criança não fala, né, e o que está sentindo, o que não está. Então a gente precisa observar o modo dela reagir diante de várias situações. Se eu levo meu filho está no parque, ele estava brincando de boa, né, tá nesse contorno, e de repente ele não quer mais sair, né, brincar, é melhor ficar dentro de casa brincando com alguém, e visitar alguém. Ele tem muito receio também, essa parte que está prejudicando o dia a dia dele, né, a forma de estudar, a forma de comer. Então tudo isso a gente precisa observar, porque criança ela não fala verbalmente, mas o comportamento dele faz. Então a gente precisa ficar mais atenta em alguns sinais como mãe, eu não quero sair, mãe, eu não quero mais ir para algum lugar, mãe, eu estou com medo disso, mãe, hoje eu não quero estudar, porque está atrapalhando. Não é uma vez. A ansiedade, a gente precisa entender que é a ansiedade normal que a gente tem, mas tem uma ansiedade que ultrapassa, que tira todos esses, né, essa vontade de sair, de fazer algo que a gente gosta, por motivo de algo que está ali psicologicamente me tirando desse sossego. Então a gente precisa olhar. Criança, a gente precisa brincar. Brincando com ele, a gente consegue lidar com todos esses, ver todos esses sinais. E às vezes por conta dos trabalhos, a gente perde esse tempo de sentar com nossos filhos e ouvir o que ele nos traz. Às vezes toma um celular. É mais fácil entregar o celular do que sentar perto dele por conta do tempo. E esse tempo a gente precisa observar. O nosso tempo tá, como a nossa amiga falou, a doutora falou, né? A ansiedade dos pais transmite para os nossos filhos. Então não é somente, às vezes chegando no consultório, meu filho tá isso. A gente vai observar com o diagnóstico, não. O diagnóstico está mais nos pais do que nos próprios filhos. Então a gente precisa avaliar todos esses nesse contexto para depois chegar até o propósito.
Muito bem, realmente assim, bem pontual essa questão, que a gente tem que estar bastante atento, né, a esses sinais, visto que realmente é algo bastante presente hoje em dia em todas as faixas etárias. Vamos voltar aqui com a doutora Yanile, doutora complementar, inclusive, né, a fala do doutor David, e na sequência também gostaria que a doutora falasse, quando a gente chega nesse diagnóstico de que há necessidade da intervenção por conta dos medicamentos, existe um momento em que, sim, eu posso parar, e de que forma acontece isso? Certo. Então, completando a fala boa do nosso amigo psicólogo, falando sobre ansiedade infantil, temos a tendência de confundir o que é ansiedade infantil, porque já não estamos acostumados a ver as crianças brincando. A gente quer que as crianças sejam uma estátua, que não pulem, que não mexem aqui, não mexem lá. Então, essa criança sim é ansiosa. Porque se eu falo que amanhã vai para o nível, ela só fica pensando, gente, isso é normal. É uma ansiedade normal. A gente não pode rotular a criança, porque tu é ansiosa, porque tu é nervoso. Tu vê criança de 3 e 4 anos, como te fala? Porque eu sou muito estressada, porque eu sou muito ansiosa. Mas criança, o que você tem que... Não, porque disse minha mãe que eu sou muito estressada, que eu sou muito nervosa. E os pais confundindo o que é o agir, o comportamento, o desenvolvimento normal de uma criança com uma ansiedade. Mas o que se pode ser ansiedade na criança? É aquela criança que toda vez que a mãe sai, a criança está com dor de estômago, está com dor de barriga. E aí vai no médico e vai fazer um monte de exame porque está com uma dor de barriga, dor de barriga. Não tem nada, a gente já fez tudo. E o que é essa dor de barriga? É uma somatização, sim, de uma ansiedade. É aquela criança que faz xixi ainda na cama já quando deveria ter um controle de esfíncter. A gente se tem que estar avaliando essas questões. É a criança que não quer ir na escola porque tem medo de apresentar um trabalho até o ponto... A criança que sim está sofrendo de ansiedade social. Isso sim. Mas aquela criança que está brincando de boa e socializa, mexe aqui, mexe aqui. Gente, é criança. Não é um adulto pequeno. É normal que eles façam isso, entende? Então, às vezes a gente olha com muito medo de que aconteça uma coisa ruim e fica levando a criança ao médico, fica agulhando e exame e tudo, que a criança fica transtornada, e realmente o que tem por trás é o medo de ficar com a mãe, sem a mãe, é o medo de ficar sem o pai. Tem muitos desenhos, tem muitos programas no YouTube que ficam assistindo, a criança ainda não tem como processar todas essas informações e depois que fazem, internalizam e somatizam. E é a dor de cabeça, é a dor no pé, é a dor no joelho e... por aí. Esses sim são mais sintomas de ansiedade em uma criança do que as outras. E com respeito à questão da medicação, né, e o tratamento, sim. Quando a gente identifica que uma pessoa precisa de fazer tratamento com psicofármacos, tem um tempo inicial onde a gente vai tentando para ver quais são as doses de remédio que essa pessoa precisa. Quando a pessoa já está sentindo-se bem, não significa que pronto, me sinto bem, já é para parar. Pelo contrário, significa que a gente chegou ao nível de a quantidade de remédio com que a pessoa vai ficar bem. E o que a gente chama de tratamento de manutenção. O que acontece normalmente? Eu tomei o remédio, por 3, 4 meses eu estou me sentindo ótimo e parei bruscamente. Aí o que vem? De novo todos os sintomas, porque não era a hora de parar ainda com o remédio. Pelo contrário, o organismo já se deu bem com o remédio e diz, pronto, essa dose X é a que vai me levar. E a gente tende a passar de 6 até 1 ano, ou até 2 anos com essa dose de manutenção. E como é a retirada? É uma retirada progressiva. Como mesmo a gente introduz aos poucos até chegar à dose, a gente vai tirando e vai vendo como o paciente vai reagindo. Até o ponto de pronto, já tu consegue te virar sozinho sem a necessidade do medicamento. Mas se quando para o remédio voltaram os sintomas, pronto, então você vai ter que usar a vida toda. E não tem problema com isso.
Se você tolerou 2 anos com esse remédio sem efeitos colaterais, vivendo uma vida melhor, então não tem problema nenhum em você continuar com essa medicação, porque é a medicação que vai lhe fazer bem. Está viciado com o remédio? Está viciado nada. Está dependente de nada. Está cuidando da sua saúde. Porque a pessoa que está falando isso é a pessoa que depois, quando precisa tomar o remédio, não vai querer tomar porque julgou tanto o outro que então não procura ajuda. A gente precisa desmistificar para poder fazer com que as pessoas identifiquem que tem um problema, que precisam de uma ajuda e possam procurar nossos profissionais de saúde para tratar uma coisa tão importante como é a saúde mental. E é tão interessante essa questão da saúde mental, que ela está relacionada a vários outros aspectos da nossa vida, como, por exemplo, sempre a gente, quando se ouve falar em cuidar da saúde para que tudo esteja da melhor forma, a alimentação e a atividade física são coisas que estão assim no topo, né, dessa lista. Como, por exemplo, eu achei muito interessante uma pesquisa que a gente até trouxe para o jornal outro dia, que falava que quando você consegue manter a saúde intestinal, você consegue ter a saúde mental muito melhor também. Assim, às vezes a gente leigo no assunto, como assim? Como assim? E é algo que é impressionante. Você ter a qualidade, a saúde intestinal, né, em dia, vai afetar na sua saúde psicológica. Eu fiquei realmente impressionada com esse estudo, essa pesquisa. Sim, geralmente a gente vê muitos pacientes que sofrem de ansiedade e está relacionado com o intestino preguiçoso. Meu intestino é preso, ou meu intestino é muito solto, eu não tenho um hábito regular, eu fico todo constipado, toda a barriga cheia. E geralmente que é aquela constipação funcional, é aquele intestino irritável que a gente chama, por conta de que por transtornos mentais. Quando o intestino não funciona bem, ele não consegue digerir, absorver todos aqueles nutrientes e suplementos que o organismo precisa para poder funcionar. Então, aí que vem todos esses transtornos. A pessoa diz, a gente fala de que o intestino é nosso segundo cérebro. Isso, na pesquisa falava dessa forma. Exatamente. Então, tudo está relacionado, o cérebro com o nosso intestino. O segundo que você come é o que você vai absorver e o que vai levar para seu corpo e principalmente para sua mente. E assim, consequentemente, como o seu organismo vai funcionar. Então, a gente tem que cuidar do funcionamento normal do nosso intestino. Por isso se fala muito também do uso dos probióticos, né? As pessoas fazem muito abuso de antibióticos e remédios que acabam com a mucosa do intestino e não conseguem absorver então suplementos e nutrientes como o magnésio, tão importante para o funcionamento dos músculos, funcionamento do coração, né? Por exemplo, alimentos ricos em serotonina, como é o ovo, como é a banana. E a serotonina é fundamental para a gente se manter alegre, para a gente se manter feliz, com ânimo e disposição. Então, por onde que a gente absorve? É por nosso intestino. E se a saúde do nosso intestino não está bem, se a gente só está dando bagaço para nosso intestino, realmente não tem como o corpo estar funcionando direitinho. É difícil, mas é por onde a gente deve seguir. Atividade física, alimentação no mínimo adequada, mesmo que não dê para ser 100% saudável, mas pelo menos é adequada para a gente, como a doutora falou, poder absorver esses nutrientes necessários para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E é claro, a busca também com os profissionais que estão sempre ali aptos a nos ajudar. Eu quero, antes da gente finalizar essa nossa conversa, que é muito, por mim eu passava o dia inteiro aqui, porque realmente é uma utilidade pública, a gente precisa de mais, estar cada vez mais conversando para as pessoas perceberem que é normal a gente falar sobre saúde mental. Eu quero colocar, inclusive, aqui um depoimento pessoal. Eu fiz uso de medicamentos para ansiedade no final do ano de 2021 por conta da Covid. Passei a ter crise de ansiedade depois disso. Não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. Todo mundo do meu convívio sabe perfeitamente que eu inclusive brincava, agora eu tô tomando remédio para doido. Eu mesma brincava com isso, porque eu tomava até tarja preta. E eu consegui deixar de tomar os 2 medicamentos que eu tomava a partir do momento em que eu passei a inserir, mas não só de vez em quando, na minha vida, a
atividade física na academia, a prática esportiva também, pratico vôlei além da academia, e a alimentação sem uso, por exemplo, de álcool, e tentando buscar mais alimentos saudáveis. Em um ano eu perdi 11 quilos e hoje em dia eu não me lembro a última vez que eu necessitei tomar um ansiolítico, um dos remédios que eu tomava. E a qualidade de vida que eu tenho hoje não tem comparação. Tento ao máximo, não é 100%, porque não dá para ser 100%, porque às vezes até a correria do dia a dia impede a gente de conseguir fazer tudo certinho ali. Mas a mudança radical, hoje, ela é algo assim, perceptível, não apenas por mim, mas para quem convive comigo, de saber como eu estava 2 anos atrás, por exemplo, e como eu estou agora. E é algo assim muito satisfatório. Muito parabéns. Parabéns, e muito Obrigada. bom o seu depoimento, porque isso vê que realmente a gente passa por fases. Nem todo mundo precisa de passar pelos três. Os três fazem parte do tratamento, mas tem quem, só com mudança de estilo de vida, já consegue resolver. O exercício é maravilhoso porque ele gera serotonina e dopamina. Dopamina é secretada quando a gente faz uma coisa, por exemplo, eu me propus levantar 80 quilos e eu consegui, aí meu cérebro gera que dopamina, porque disse eu consigo, eu posso, e no outro dia eu vou lá para levantar quanto? 85, e isso vai dando uma autoconfiança e a gente se sente assim, olha para trás e diz, olha, realmente eu estou evoluindo, eu estou saindo, entende? Não é ao contrário do que acontece com uma pessoa com depressão. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não presto para nada, e é aquela apatia. Então, para que você veja como a atividade física desafia você a se superar, e isso gera que autoconfiança e faz parte assim, do tratamento. A doutora vai querer falar sobre os olhos? Não, hoje não. Hoje não, tá bom. Assim, como eu falei, por mim ficaríamos aqui a tarde todinha falando, conversando sobre esses assuntos tão importantes. Infelizmente também o nosso tempo é curto, mas as oportunidades virão. A segunda vez que recebemos essa mulher incrível, a doutora Yanile Magdariaga, que vem sempre somar, contribuir para nós. É muito rico esse momento em que a doutora se disponibiliza de vir conversar com a gente. A nossa comunidade agradece por esse presente que a senhora nos traz sempre, que a sua fala precisa, pertinente, bastante importante para todos nós nos dias de hoje. Doutora, eu quero agradecer imensamente, que Deus continue abençoando sua vida, seus projetos, que só temos com certeza a ganhar, tanto a senhora com o que tem a compartilhar com a gente, como nós também em receber tudo isso que a senhora compartilha. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada. A gente quer fazer o convite? Sim. Voltando agora, ela vai falar. Passou o microfone aqui pro Dr. David, que eu já ia pedir ele também para fazer as suas considerações finais, mas tem um convite especial para fazer aqui, pois vamos ao convite. Boa tarde. O convite é especial nesse mês de Setembro Amarelo, né? Como nós estamos vivendo e vivenciando esse momento muito delicado, que quando eu escuto, né, que somente no mês de setembro que acontecem muitos atos do suicídio. Não é verdade, né? E esse mês de setembro é um momento de conscientização. Mas como nós sabemos que para falar sobre saúde mental não é somente um mês de setembro, então vamos convidar vocês, né, para participar do nosso evento, que vai acontecer no dia 20 de outubro. Tá? É momento de falar sobre essa temática da visão contemporânea da saúde mental e sua relevância na sociedade. Então, com mais informação, vai ser próprio na escola do IESP, da professora Maria, e onde eu sou psicólogo escolar, e pensando nesse contexto, né, não abrir somente para os pais da escola, mas sim para a sociedade em geral, porque nós sabemos a importância desse conteúdo, de forma que possamos se juntar, né, se unir nessa força. Então, só mais essas informações. Quem quiser entender mais, entre em contato com a gente, até pelo meu telefone mesmo, 981 09 7323, ou através aqui da rádio, que eu vou deixar mais algumas informações, e qualquer coisa, entre em contato com a gente, que eu volto aqui de novo no mês, provavelmente, para falar mais sobre
sobre essa temática e abriremos mais oportunidade de falar sobre o porquê, né, do objetivo dessa temática, tá bom? Perfeito. Inclusive vamos combinar quando estiver mais próximo do evento, doutor, voltar aqui na Rádio Alternativa para reforçar o convite e a gente ter outro momento como esse para conversar com os nossos ouvintes a respeito desse tema. Muito obrigada, uma excelente tarde, seja sempre bem-vindo à Rádio Alternativa. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a Milânia, agradeço a Josi, agradeço pelo convite da doutora, né, que a gente faz essa parceria, não somente na medicação, mas sim o lado psicológico, que nós sabemos da importância, porque nós somos esse biopsicossocial. Então a gente precisa trabalhar todo esse conteúdo, não somente, não, eu estou com esse problema, eu vou tomar um medicamento, mas a medicação ela vai ajudar a amenizar o fato, né, o problema, mas por trás disso, né, quando você passa o efeito. Então a gente precisa conhecer mais e entender mais sobre o nosso corpo e se permitir, né, procure ajuda quando for precisar, não deixe de procurar ajuda. Muito bem, perfeito. Agora 12h50, vamos a um rápido break de apoios culturais e retornamos logo em seguida com mais notícias.